podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é um programa gestado com muito carinho. Eu sempre gosto de dizer que começou na pandemia esse projeto, que agora toma forma a partir de uma série de situações que aconteceram e que sou grato a Deus, a muitas pessoas que proporcionaram a que isso fosse possível. O propósito desse podcast é conversar com os meus amigos, empresários, executivos, ex-alunos, de forma a deixar um legado com assuntos que a gente considera como relevantes, que estão aí nas agendas estratégicas de muitas empresas, organizações. E nesse dia de hoje, nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante, dado que o mercado é formado por muitas empresas familiares, e nós vamos falar sobre família empresária. Para tratar desse assunto, eu convidei e gentilmente aceitou o convite o meu amigo José D'Amigo Neto. Obrigado, D'Amigo. Rudy, foi um prazer. Obrigado por você estar aqui. Eu admiro há muito tempo, acompanho a sua trajetória, né? Você é unanimidade dos profissionais que trabalham nessa área, né? E eu me sinto muito gratificado por estar com você nesse projeto e em outros que com certeza construiremos juntos com a bênção de Deus. Certamente. Né? D'Amigo, conta um pouquinho da sua história, porque nós vamos falar de família empresária, mas como é que é a sua história de formação, família? Rudy, eu sou marido da Cláudia, pai da Larissa e do Leonardo, né? E sou muito vinculado à minha família. Meus vínculos familiares são muito fortes. Eu venho de uma família, felizmente, funcional, né? Tem todos aqueles problemas que qualquer família tem, que mas é uma né? família bastante funcional, né? Ou seja, então nos vemos sempre que possível, né? A família estendida, né? Uhum. E dentro da nossa família nós somos muito unidos. E a minha história, ela começa em São Paulo. Eu nasci em São Paulo e vim com 10 anos de idade para Curitiba, né? Já estou aqui há bastante tempo, então eu já sou um paulitibano, né? Um paulitibano, né? Então, assim, a minha vinda para cá foi por conta de uma mudança dos meus pais. O meu pai trabalhava por uma grande rede de lojas de tecidos. Ele veio implantar aqui para o sul do Brasil, eu vim com ele. E aqui eu comecei na Universidade Federal do Paraná como farmacêutico industrial e bioquímico, né? E depois na FAI como administrador de empresas, né? Como farmacêutico e bioquímico, a minha obsessão, assim, eu sempre fui muito apaixonado por produto, né? Por pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Uhum. E aí eu me especializei numa categoria de produtos chamados nutracêuticos, que são compostos, são formulados nutricionais que ajudam a prevenir determinadas doenças ou até a tratar determinados tipos de doença de maneira conjugada a medicamentos, né? Mas trabalhei com cosméticos, trabalhei com fitoterápicos, né? Ou seja, na área de farmácia, trabalhei com análises clínicas, eu tirava sangue de recém-nascidos na maternidade Santa Brígida, que era um trabalho desafiador, assim, né? Então, mas que faceta essa que eu desconhecia? Poucas pessoas sabem que o D'Amigo... Olha só, agora vai estar popular. O D'Amigo dos negócios também já foi um D'Amigo de jaleco branco. Que né? maravilha, olha só. Andando pelos corredores dos hospitais, né? Então, assim, me formei em farmácia industrial e bioquímica pela Federal aqui do Paraná e me formei em administração de empresas pela FAI, hoje Unify, né? Ou seja, FAI Business School, né? Mas eu sou da FAI Raiz, né? E lá eu me formei com excelentes professores, é uma excelente... metodologia fantástica. É fabulosa, né? E dentro da área de administração eu me especializei na área de desenvolvimento de negócios, estratégia, marketing. Foi por esse viés. E aí fui seguindo esse caminho. Na minha carreira, a farmácia me levou
a dirigir grandes grupos na área de produtos de ciências da vida, nessa área de cosméticos, né? Assim como a minha a minha formação de administração me permitiu que eu galgasse dentro dessas empresas carreira até a cadeira de CEO. Então, até hoje, né, e aí eu finalizei aí em 2019, eu sentei em 4 cadeiras de diretor executivo, né, como CEO de corporações. Uma delas foi uma multinacional, me fez experimentar a vivência na Europa, na China, outras culturas, nos Estados Unidos e outras culturas, né? E em 2017, eu abri uma consultoria para famílias empresárias, e é assim que é com que eu trabalho há mais de 25 anos, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho primeiro ligado ao patrimônio das famílias empresárias. Eu ajudava a organizar esse patrimônio e preparar o patrimônio empresarial ou para o investimento de terceiros, para que eles captassem o investimento de terceiros, ou para vender as empresas das famílias empresárias, ou até para melhorar a performance dessas empresas, né, dentro das organizações. Com o passar do tempo, eu fui me identificando muito com os fundadores das empresas, com os dilemas dos fundadores, com as situações que esses fundadores passam, né? Mais do que isso, eu acabei me transformando num divã desses fundadores, numa pessoa talvez eu tenho uma facilidade muito grande de organizar empatia com as pessoas e de falar de uma maneira simples assuntos complexos, né? Então, eu sempre tratei temas muito duros e difíceis com os fundadores de uma maneira direta. Isso foi me abrindo portas e hoje eu lido com sucessão. O meu trabalho nos últimos 5 anos tem sido o planejamento patrimonial e sucessório das famílias empresárias. Até o ano passado, eu conjugava isso junto com performance, com governança, com uma série de coisas, mas hoje eu lido exclusivamente com a área de sucessão, porque é uma dor permanente nas organizações, é uma dor de todos os setores, é uma dor no mundo inteiro, mas que os empresários, poucos deles, sabem lidar com a devida cautela. Pois é, quando você fala isso, e aí nós temos indicadores que mostram isso, né? Eu tive acesso recente a uma pesquisa do IBGC, onde mostra que 50% dos fundadores não veem nos seus herdeiros potenciais sucessores. 50%. Por outro lado, a pesquisa também pesquisou os sucessores, né? Os herdeiros. 50% dos herdeiros não se veem como sucessores, não gostariam de ser sucessores. Ou seja, então a gente tem uma conta aí que não fecha. Ou seja, nesse universo de sucessão, então existem algumas variáveis que são grandes oportunidades a se trabalhar para que as empresas obtenham a perpetuidade, porque a gente está falando num momento da ruptura dessas empresas. Faz sentido isso? Total sentido. Sabe, Rudy, assim, um ponto importante aí, você, empresário familiar, fundador de empresa que vai estar nos assistindo e nos ouvindo, né? Vai aqui um recado importante de quem lida com essas dores há muitos anos, né? Não transforme o seu plano sucessório num plano secreto. A sucessão precisa ser um plano bastante transparente, visível a todos que participam da sua organização e negociado com a família desde tempos muito tenros e recentes, para que ao longo dos anos o seu potencial sucessor entenda o que significa sentar na cadeira de sucessor, aprenda o que ele precisa desenvolver como perfil e como conhecimento para sentar naquela cadeira, e você mesmo, fundador, o que você vai ter que se desprender para reconhecer que, na imensa maioria das vezes, o sucessor que vai sentar na sua cadeira não será como você. Ou seja, será basicamente a personalidade dele conduzindo o legado da família, né? Dali para frente. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas quando você fala em sucessão, e aí você tocou na palavra do planejamento, né? Recentemente você gentilmente esteve numa sala de aula da Unicenai, do MBA lá, do grupo da Steel, onde estavam lá a primeira, segunda e terceira e quarta geração. Foi um trabalho muito bacana, né? O grupo adorou a sua fala lá, né? E lá você comentou, amigo, sobre evento sucessório e planejamento sucessório.
Quer dizer, são dois mundos absolutamente... É muito diferente, sabe, Rudy? Para ser muito claro, às vezes a gente tem que ser muito cortante, né? E para algumas famílias eu digo assim, não deixe que o seu planejamento sucessório seja um assunto para ser discutido na volta do funeral. Uhum. Entende? Ou seja, esse é um evento sucessório. A morte é um evento sucessório, né? A aposentadoria do fundador é um evento sucessório. A doença transitória ou permanente do fundador é um evento sucessório, né? O choque de sócios dentro de uma empresa é um evento sucessório. Então, para cada um desses muitos eventos que são possíveis de ocorrer e que motivam a sucessão dentro de uma empresa, você precisaria ter um plano sucessório que acomodasse, que recebesse o evento de uma maneira confortável, organizada e extremamente bem comunicada para tratar, né? É uma pena que hoje em dia acontecem muito mais eventos sucessórios do que planejamentos sucessórios, né? Uhum. Ou seja, de forma menos traumática possível, né? Porque a gente está falando de... a sucessão diz respeito a duas questões importantes, né? Propriedade e gestão. Então, quando a gente fala de propriedade, de patrimônio, se o plano patrimonial, se o planejamento patrimonial e sucessório não anteceder a esse evento sucessório, pode ser muito caro para a família, pode inviabilizar a própria continuidade dos negócios e pode trazer à família uma condição financeira difícil, aguda, né? Porque muitas vezes eles não têm liquidez para lidar com aquele evento sucessório, com aquela situação Aquele toda. momento. Uhum. Então, assim, e o lado da gestão é que o planejamento sucessório também previne que um corte seco entre uma gestão e a nova gestão não seja transmitida para toda uma equipe da empresa e principalmente para o mercado de uma maneira perigosa, né? A comprometer a continuidade e o sucesso da organização que depende de gestão, né? Sem dúvida. Quando você fala em planejamento, pressupõe a questão da governança? Absolutamente. Esse é imprescindível. E como é que você tem percebido, tem estudado, tem visto esse fenômeno? Na minha concepção, eu percebo que muitas vezes existe um preconceito de que governança é engessar a organização, é burocratizar. Faz sentido isso? É o que a gente mais ouve, né? Na verdade, existe um ponto cego por parte de grande parte das famílias empresárias, que é compreender a estrutura de governança como uma âncora burocrática que impede as organizações de se movimentar de maneira tão ágil como ela vinha se movimentado antes de implementar a governança, né? E é exatamente o contrário, né? A boa governança, a governança bem implementada, a governança que respeita a estruturação dos ritos e das instâncias da governança dentro da empresa, ela acelera o desenvolvimento da organização, ela melhora o processo decisório da organização, ela aprofunda o conhecimento de temas que precisam ser dominados pela empresa e ela melhora a lupa que faz com que a empresa enxergue o futuro. Sabe? A lupa não, a luneta. A luneta. A luneta sim, que sim. faz com que a empresa enxergue o futuro. Então, a governança é um organismo vivo que tem uma função protetora do patrimônio, vigilante da gestão e antecipatória do futuro. Então, a governança ela deveria ser recebida por qualquer organização como uma estrutura imprescindível, como é a estrutura financeira da empresa, como a estrutura de controladoria. Mas não é assim. É tida como burocrática. Deveria nascer com a empresa. Eu sempre digo que deveria nascer, crescer e se fortalecer com a empresa, né? Mas não é assim. Bom, nesse particular assunto, quer dizer, governança pressupõe, e é muito complicado se falar isso, mas quando a gente fala em profissionalização da gestão, parece que tudo que se fazia antes era amadorismo, e não é esse o sentido, mas significa colocar atores novos, eventualmente conselho, por exemplo. A governança,
assim como eu falei do plano sucessório, e as coisas, elas intencionalmente têm tudo a ver, né? A governança diz respeito a essa separação que eu expliquei entre a propriedade e a gestão. A gestão... E a gestão, né? E família, né? A propriedade e a gestão estão dentro da estrutura da governança. Quando a gente coloca a família, é a governança familiar, né? E aí, porque no Instituto da Governança Familiar, você tem por exemplo, você tem o conselho da empresa, e quando você está falando de uma família empresária, além do conselho da empresa, você tem o conselho de família. Uhum. Então, é um órgão de governança das famílias empresárias, né? Então, o primeiro ponto é, quando nós separamos a propriedade da gestão, a interpretação mais positiva que a família precisa ter é que os temas que vão ser tratados no conselho não vão ser executados na gestão no dia seguinte, né? Ou seja, eu sou membro do IBGC aqui no Paraná, e o IBGC tem um lema em inglês que diz assim, nose in, fingers out, né? Então, assim, você põe o nariz ali, mas não toque. Não toque. Você sente o cheiro, você sente fareja, mas não toque. O papel da gestão é do gestor, é de quem está lá na gestão. Ao conselho cabe interpretar a estratégia da empresa, as diretrizes, determinar regulamentos e princípios básicos da governança, que são 6 princípios básicos de governança que a gente, num outro momento, pode discutir aqui, porque cada um deles vale uma interpretação bastante rica, né? Mas a governança também significa olhar para as diretrizes e os regramentos da empresa e a estratégia da organização e vigiar se a execução no dia a dia da gestão está sendo mantida através de indicadores. Então, o conselho é um órgão externo que vigia, que acompanha e que apoia a gestão, enquanto a gestão é aquele órgão executivo do dia a dia da organização que já tem o mandato, ele sabe o que ele tem que atingir como meta dentro da organização, sabe que ele tem que cumprir determinados indicadores, organiza as equipes dentro da empresa para atingir essas metas, para que ao final de cada período, mês, trimestre e ano, reporte essa performance, esses resultados para o conselho. E só para fechar, esse conjunto todo da dinâmica da propriedade e da gestão são tratados nesse órgão que é o Conselho de Família. Mas no Conselho de Família já é uma pauta completamente diferente. São temas da família que vinculam a propriedade, vinculam a gestão, mas que é um fórum para tratar assuntos que dizem respeito exclusivamente à família. A família, sim. Domingo, como é que você vê hoje a função de conselheiro? Até nós estamos gestando um produto, um projeto piloto, né? Com ex-alunos interessados nesse tema, mas como é que você vê a carreira de conselheiro no momento atual de transição de empresa, de amadurecimento de empresa? Vou aproveitar e fazer um pitch aqui, né? Assim, ó, eu e o professor Rudy estamos fazendo um piloto graças ao contato que ele tem com os alunos da pós-graduação para CFO, que é uma parceria entre o ISAE e o IBEF aqui no Paraná. E nós organizamos um grupo, que é um grupo piloto de 4 pessoas, é um workshop que nós vamos entregar uma abordagem do que é a carreira. O workshop chama Desvendando os Passos e as Oportunidades da Carreira de Conselheiro, né? E então, se você aí tem interesse em um dia ou hoje ainda ser conselheiro e quer entender o que é ter a carreira de conselheiro, siga os canais aí do professor Rudy, que aí ele vai avisar vocês quando vai ter a próxima turma. Mas, assim, a carreira de conselheiro, Rudy, é um papel, acima de tudo, que requer vivência, estatura, musculatura né? De vivência empresarial. Mas não apenas isso, requer uma inquietação e uma visão
que permita que o conselheiro mova a organização. O conselheiro tem que ser um catalisador dentro da organização. O conselheiro tem que ser um espinho na carne da organização que lembra a organização do que ela precisa mudar, lembra de quando ela precisa mudar e por que ela precisa mudar. E o conselheiro é também um facilitador desses processos de transformação na empresa, porque ele dá as mãos para os gestores dentro da organização, transferindo conhecimento, transferindo experiência, né? Então, para quem deseja ter a carreira de conselheiro, é importante entender essa necessidade da comunicação, do desprendimento e do propósito dentro da organização, mas para quem tem a intenção de ter um conselho dentro das empresas, vai aqui uma recomendação muito forte. Faça uma escolha do seu conselheiro muito cuidadosa. Procure entender qual área da sua empresa requer esse apoio e essa caminhada conjunta. E aí busque um conselheiro que tenha esse perfil. O meu papel de conselheiro, por exemplo, nas organizações, está muito ligado à estratégia, ao desenvolvimento de negócios e aos estudos de futuro, né? Que é onde eu me dedico mais tempo, né? Então, eu volta e meia estou sendo chamado para as cadeiras de conselho para dar esse tipo de contribuição. Então, o empresário tem que entender qual é a contribuição que ele quer do conselheiro e aí buscar o melhor conselheiro para isso. E os headhunters são muito bons para isso. Eles já têm trilhas de busca de mercado especificamente para conselheiros. Sem dúvida. E um conselho formado por algumas pessoas são multidisciplinares. Quer dizer, você tem o viés da estratégia, haverá um outro com viés mais financeiro, mais de engenharia. Quer dizer, é nessa linha, pelo que eu entendo? Quando a empresa cruza a ponte, Rudy, né? Ou seja, ela cruza aquela ponte que ela sai da ponte do sem conselho para uma empresa com o conselho, né? Com governança, né? De governança zero para uma governança implementada. Tipicamente, a família empresária tem como membros do conselho a maior parte membros da família, sócios, que estão sentados no conselho. E é recomendável que tenha pelo menos um conselheiro externo, que é esse catalisador, que é essa pessoa que move a organização e que provoca a organização. Então, tipicamente é essa estrutura que tem nas empresas, né? Mas, e eu estou falando aqui, e é importante só, e na sequência eu posso até explicar, mas a gente tem a diferença entre o conselho consultivo, que tem uma proposta, e um conselho de administração, que tem uma outra característica e uma outra função dentro da organização mais deliberativa, né? Mas, de toda forma, uma das grandes habilidades, competências do conselheiro é navegar, né, nesse universo que é repleto de sentimentos, emoções, conquistas, traumas. É um caldo fantástico, né? Você que tem essa experiência... Eu acho que talvez duas habilidades que eu acho que são fundamentais para um conselheiro, e elas são soft skills, né? A primeira é a sensibilidade, né? Ou seja, a capacidade de tomar o pulso das pessoas e das situações. Então, o conselheiro precisa ter sensibilidade. E a segunda habilidade de um bom conselheiro é a comunicação. É a capacidade de se fazer entender, é a capacidade de mediar, é a capacidade de entender o contraditório e lidar com o contraditório, é a capacidade de trazer conhecimento para a mesa e ser um mentor de um grupo que às vezes precisa dessa transferência de conhecimento. Então, a capacidade de comunicação também é importante. Então, sensibilidade e comunicação são habilidades assim que podem desempatar às vezes, a escolha de um conselheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que você citou um outro indicador, que é a lei, aquela 30.13.3, né? Que aí já estamos na parte da sucessão, né? Comenta sobre isso, amigo. Os números mudam um pouco, né, de país a país, de momento a momento, né, mas as grandezas... para facilitar a ordem de grandeza é isso, né? Então, somente 30% das organizações sobrevivem à segunda geração, somente
13% das organizações sobrevivem à terceira geração e somente 3% das organizações sobrevivem à quarta geração. Naquele grupo com o pessoal da Steel, dos distribuidores Steel, nós tínhamos ali todas elas representadas, né? Uhum. Então, assim, ali tinha esse caldo. Um jovem de 19 anos, Salomão, da quarta geração. Na quarta geração, né? Então, assim, somente 3% das empresas sobrevivem a essa geração. E outro ponto importante é que nós saímos da segunda geração, que é chamada de sociedade de irmãos, e vamos para a terceira e quarta geração, que é chamada de consórcio de primos. Sociedade de irmãos. Sociedade de irmãos, claro, tem uma complexidade, porque às vezes uma bicicleta pode ser um problema para a vida inteira. Uma bicicleta lá na adolescência. Lá com 10 anos de idade pode ser um problema para a vida inteira, pode ser um problema para a sociedade. Né? Uhum. E o consórcio de primos é a combinação de personalidades, de interesses, de ambições que precisam ser muito bem recebidas por um regramento, por um estatuto de governança que diga o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve e quais são as regras do jogo para que essas gerações participem da organização e da governança. Quando você fala dos irmãos, né? E aqui eu pensando, né, com os meus botões, né? Irmãos, né? Consanguíneos, enfim. Aí a outra geração, aí nós temos já genro, nora, sogro, sogra. Aí a confusão se estabelece. Primos e sobrinhos e adjacentes, né? É complexo isso. É muito complexo, porque, na verdade, existe uma ferramenta dentro do planejamento sucessório chamado genograma. Né? E ele é muito interessante. É uma ferramenta muito utilizada pelos psicólogos. Né? E esse genograma, ele costuma colocar tipicamente 4 gerações da família, como se fosse um organograma, só que o genograma mostra as relações entre as pessoas nas diversas gerações. Então, quem foram os bisavós que deram origem às linhagens, né, aos filhos, às esposas, aqueles que faleceram, aqueles casamentos que sucederam a um divórcio, às vezes um relacionamento que é fora do casamento. E mais do que isso, o genograma mostra a qualidade do relacionamento entre as pessoas. Através de símbolos gráficos, o genograma mostra se a relação é boa ou se não é, se a relação é distante ou se ela é próxima, se a relação é qualitativa ou ela é disfuncional. Então, tudo isso é mostrado por esse quadro chamado genograma. Então, hoje em dia, não existe razão de uma família não se organizar de maneira não só estratégica, mas principalmente comprometida com o legado para evitar essa mortalidade geracional que você comentou agora há pouco. O genograma é uma ferramenta para isso, que permite a mediação e permite ações em prol da longevidade. Sem dúvida. Amigo, até endereçando assim para uma conclusão, né? Porque o nosso assunto ele não se esgota, ele é muito vasto, é um continente, bem como você fala, né? Você, pela sua característica, você é uma pessoa super gregária, aberta. Eu imagino que você deve participar de muitos eventos, muitos fóruns, deve conversar com muitos executivos, presidentes de empresas, fundadores de empresas. Faz sentido isso, né? Sim, você tem muito trânsito. Bom, vamos imaginar assim, e aí, por que dessa pergunta? Eu gravei agora recentemente um outro episódio onde nós tratamos sobre reforma tributária. E antes de entrar no episódio, eu submeti uma pesquisa aos meus ex-alunos que são da área financeira sobre a preocupação que eles têm com reforma tributária. E fiz algumas opções lá. Ele podia responder todas as opções que ele quisesse. E a que mais deu incidência, deu 90% de incidência, estou lendo a manchete. Você acredita num negócio desse? Estou lendo a manchete. Então, pessoal da área financeira, reforma tributária, que é o dia a dia que vai acontecer agora. Olhando fazendo um paralelo desse assunto que a gente está tratando, e você conversando com esses fundadores e executivos, assim, olhando nos olhos aqui do tio Rudy, quantas empresas assim que você percebe, de 10 que você conversa, que estão preocupadas genuinamente com sucessão, com o dia de amanhã, ou isso é considerado uma moda, ou... Eu imagino que poucas. Meu feeling, não sei se fecha.
Olha, É uma pergunta olhando nos olhos do tio olhos. Rude, né? Na minha amostragem, assim, eu vou ser bastante bondoso em te dizer que em torno de 2%, mais ou menos. Você está brincando, amigo? 2%. Ou seja, que se preocupam. Preocupar significa se ocupar disso antes, né? Ocupar antes, exatamente. Antes, né? Ou seja, pensar com antecedência, né? Eu pensei que era muito maior esse índice. Não. É assustadoramente baixo e é a falta do plano sucessório que engrossa essa estatística da mortalidade dos legados familiares e muito acontece por conta desse dilema, né? O fundador, o sócio da organização, muitas vezes ele se sente imortal, ele não se percebe um dia finalizando o seu ciclo dentro da organização. Ele se vê numa mistura de ansiedade e procrastinação. Então, assim, ele sabe que ele tem que fazer, mas tem um pouco de receio e medo de como fazer, e aí vai retardando esse processo de fazer. Ele não compartilha isso com a família e com pessoas de apoio, e aí vai um ponto importante, assim, antes de tratar do seu plano sucessório, discuta. Eu faço esse trabalho há anos, né? E muito antes de eu implantar um plano sucessório numa organização, eu converso muito com os fundadores, com a família, para que eles compreendam o que vai ser tratado dentro dessa jornada do plano de sucessão. Até porque ela é, como você acabou de dizer a respeito do conselho, assim também é no plano sucessório. Ele é multidisciplinar, né? O plano sucessório envolve questões jurídicas, envolve questões comportamentais, que são tratadas por psicólogos, envolve questões de natureza de gestão, que são tratadas por pessoas na área de recursos humanos, por treinadores na área de liderança, e envolve a mentoria de fundadores e de sucessores, que é a minha área de atuação, né? Então, assim, se nós queremos mudar essa estatística, que é a minha estatística e que, de certa forma, é uma estatística do mercado, né? E se nós queremos encaminhar o legado das famílias aqui do Paraná, ou seja, do Brasil, para uma estatística mais otimista, eu estimulo, eu encorajo a quem estiver nos ouvindo a levar para a pauta na mesa do jantar, no almoço de domingo, sabe, na conversa com os pais, o assunto da sucessão, para que seja algo a ser iniciado, a ser tratado de maneira suave, leve, sem grandes compromissos num primeiro momento, mas que seja um compromisso que por fim e num tempo devido, né, organize um documento que proteja a família desses eventos que eu comentei há pouco, que podem, às vezes, mudar a história de uma família, podem mudar a história patrimonial da família. Sem dúvida. Amigo, assim, te agradecendo pela generosidade, pelo tempo, por partilhar essas preocupações que são tão importantes para o mundo da gestão, das empresas. Você me comentava a respeito do propósito da sua empresa, que é exatamente trabalhar na melhoria desses índices, né? Então, eu queria que você, com as palavras finais, sintetizasse esse pensamento tão lindo, o propósito do seu negócio, né? É o meu propósito de vida, Rudy. Na verdade, eu sou cristão, né? E eu creio muito na capacidade do ser humano em exercitar compaixão, exercitar a capacidade de olhar o outro e apoiar o outro, e a capacidade de alcançar pessoas que precisam de apoio de maneira incondicional, né? Então, o meu propósito de vida tem sido me dedicar a contrariar essa regra dos 30, 13, 3. Sabe, eu gostaria muito de, por meio de conversas como essa, de trabalho como a gente faz, a gente
mudar os 30 para 35, para 40, para 45, os 13 para 15, para 20, ou seja, a gente mudar essa estatística, que é a estatística de mortalidade das organizações, para que a gente passe a construir uma nova realidade. E eu acho que nós estamos diante hoje de uma geração, ou de duas gerações, né? A geração Y e a geração Z, que tem uma coragem, um desprendimento e uma capacidade de leitura transversal da organização que é capaz de lidar com essas mudanças, com esse mundo gelatinoso, com esse mundo tão né, de mudanças tão extremas, né, com coragem e com inovação. Então, a minha mensagem aqui, Rudy, é assim: acreditem no futuro da sua organização, operem por esse futuro, saibam que vocês precisam de ajuda externa, não é somente dentro da empresa que vocês vão encontrar as soluções que precisam. E contem para o maior número de pessoas que vocês puderem os efeitos de uma boa governança e de um bom plano sucessório dentro da sua empresa. Fazendo isso, você vai encorajar outras empresas que às vezes estão ali nesse momento da procrastinação a tomar a decisão certa por fazer esse plano acontecer e por se organizar para isso, né? Então, o meu propósito tem sido difundir essa ideia, né? Porque eu creio que isso vai fazer bem para as famílias, para as pessoas dentro das famílias, vai restaurar laços dentro das famílias, e isso vai fazer bem para uma comunidade como um todo. Sem dúvida. Você falando, amigo, eu me voltei um pouco no tempo. Eu tenho um dos meus grandes mentores de carreira, Moisés Assayag, querido amigo. O Moisés tinha sempre algumas máximas que ele falava, e uma delas que eu me lembro muito assim fortemente, e a gente está falando desse ponto aqui, porque quando o empresário, o fundador, ele toma consciência disso, vai num fórum, lê um livro, assiste um podcast e ouve o amigo, e, poxa, isso realmente tem sentido, é preciso tomar uma decisão, né? E o Moisés falava muito de uma teoria que é o custo da decisão não tomada. Quando a gente toma uma decisão errada, a gente consegue medir o erro. Deu um problema, né? Mas quando a gente não toma, que é este caso, e vai procrastinando e não acontece a conversa no almoço, no café, é uma decisão que não foi tomada. E acontece um infortúnio, né? Ninguém sabe o segundo de amanhã, esse é o mistério da vida, né? E aí a coisa complica, né? Então, eu acho que a decisão de encarar isso de frente, de forma madura e de forma responsável, porque esse é um ponto que é responsabilidade, significa colaborar com a perpetuidade do negócio, que é um dos objetivos que a empresa foi fundada, né? Ela é fundada para ter lucro, para dar uma condição melhor para o seu sucessor e para ser perpétua. Toda empresa nasce para durar. E quando isso não acontece, essa decisão, esse terceiro pilar, ele fica bastante comprometido. Né? É custoso. É custoso, né? É muito custoso. Esse custo de não decidir, eu vi certa vez aí um escritor falando do custo da transação, né? Ou seja, quando você, na liderança, não comunica bem o combinado dentro dos negócios, isso custa caro, né? Então, ele fala do custo da transação, mas custa muito caro não tomar a decisão no momento certo. Então, Rudy, eu agradeço pelo seu convite em poder falar desse tema. É um tema que eu sou apaixonado. Eu convido a todos que tiverem curiosidade por esse tema em seguir os meus canais, ou seja, meu LinkedIn. Eu praticamente só falo nisso, né? Meus 2 últimos posts no LinkedIn foi para falar sobre líderes gravitacionais, né? Ou seja, sobre o quanto existem empresas gravitacionais que fazem com que o mercado inteiro gire em torno delas, né? E quanto existem líderes gravitacionais que fazem com que a empresa inteira gire em torno deles também, né? Então, sigam aí meus canais, eu fico falando sobre esse tema o tempo todo. E também assim encorajo a todos a seguirem acompanhando o professor Rudy, porque além de ser um profissional na área da educação dos melhores que eu já conheci, ele tem uma sensibilidade, um coração dedicado a formar seres humanos
que merece palmas, merece aplausos de todos nós. Obrigado, viu, professor? Pô, eu vou encerrar por aqui, amigo, porque eu fiquei sem palavras, viu? Olha, de coração, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Pela sua generosidade, pelo seu tempo, né? Por tudo que você tem construído, que eu vejo, e por tudo que você ajuda eu também a construir. Ninguém faz nada sozinho, né? E você tem sido um parceiro dos melhores ao longo desse tempo que eu tenho vivido. É uma alegria. Viu? Muito obrigado. Alegria. Muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso, viu? Sucesso também. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.